Olá pessoal, sejam todos aí bem-vindos ao nosso curso de hipertrofia funcional e hipertrofia clínica, né? Hipertrofia funcional e clínica, e como a musculação de alguma forma pode nos ajudar a salvar vidas aí. Essa primeira aula nossa do curso é essencialmente para poder discutir e explicar, né, para vocês como um todo o que significa isso. Muitos quando vêm, né, nós falamos em hipertrofia funcional ou hipertrofia clínica. O que é isso? Nunca ouvi esse termo, né? Não sei quantos já ouviram esse termo, mas não é um termo comum na literatura, praticamente ninguém se refere a isso, até onde eu sei, ninguém se refere a isso. Isso é uma terminologia muito nossa, né? Em que nós discutimos isso e nós trabalhamos, né, com a hipertrofia nessa vertente, né, de uma hipertrofia voltada para a melhora da capacidade funcional e para a melhora do quadro clínico de um paciente qualquer, seja qual for a doença crônica da qual, né, ele esteja vitimado aí. Então, gente, esse primeiro momento é para nós entendermos isso. A partir do momento em que nós entendemos o que significa efetivamente uma hipertrofia funcional e uma hipertrofia clínica, vem para nós, né, uma série de outras perguntas. Aí, já que ela é funcional, ela é clínica, o que é exatamente, por que eu tenho que montar, conduzir e pensar treinos de hipertrofia para um indivíduo diabético? Por que hipertrofia para um indivíduo cardiopata, para um paciente oncológico, para um idoso? Por que hipertrofia para alguém que joga futebol no final de semana, joga tênis, ou faz natação, enfim? Por que trabalhar, buscar, objetivar, né, e conduzir treinos, propor treinos voltados para aumento da massa muscular, para ganho de massa muscular? A hipertrofia não é só para quem está buscando um melhoramento, entre aspas, estético, para quem tem uma preocupação em promoção de estética, né, em uma mudança na sua estética. Não, e aí, então, essa é a hipertrofia que nós denominamos de funcional ou clínica. É aquela hipertrofia não estética, é ganhar massa, é treinar para aumentar a massa muscular, mas sem preocupação com a morfologia, com a estética. Então a hipertrofia serve para isso. E a partir daí as demais perguntas que vêm, né, no desenrolar desse pensamento, desse olhar diferente para a hipertrofia. Quanto eu preciso de hipertrofia? Se não é estética, não é uma hipertrofia de alto volume. Mas quanto? Como é que eu sei até onde vai essa hipertrofia? Existe resposta para isso. Para quem é exatamente essa hipertrofia? Quem estaria interessado num esquema de treinamento para a hipertrofia sem ser com uma preocupação estética? E a partir daí, se não é uma hipertrofia, um treinamento voltado para a promoção de hipertrofia estética de alto volume, como é que ficam os programas de treinamento para essa nova hipertrofia? Obviamente, se são buscas diferentes, os programas também são diferentes e eles devem atender os interesses e os motivos desse público, para quem interessaria essa hipertrofia. Então, gente, quando nós falamos em hipertrofia funcional e hipertrofia clínica, entendam por isso o seguinte: hipertrofia funcional vem do quê? De função, daquelas tarefas que o indivíduo realiza. Não tem nada a ver com o tal do funcional aí, absolutamente nada. Não é a hipertrofia alcançada com treino funcional, isso não existe. A hipertrofia funcional é a hipertrofia voltada para a resolução das suas funções. Que funções? Funções motoras. Então é aquela hipertrofia que interessa para as tarefas motoras que o indivíduo realiza no dia a dia dele. Então imagine o seguinte: ele é um indivíduo que joga, por exemplo, futebol no final de semana. Não precisa nem ser um atleta profissional, mas é um aluno seu, personal trainer, um aluno da academia, que joga futebol no final de semana, joga tênis no final de semana. Ele precisa de força para essas tarefas motoras dele do lazer. O futebol tem acelerações, tem desacelerações, mudanças bruscas de direção. O tênis tem isso também, tem as batidas, né, de direita, de esquerda, o saque.
São duas modalidades de potência, de força rápida, de aceleração, de salto, de lançamento, no caso do tênis. Aí a força máxima é básica para isso. E a força máxima nós aumentamos por meio da hipertrofia, que é o componente plástico, né, o fator plástico estrutural da força, e por meio do aumento da capacidade de recrutamento motor. Capacidade do sistema nervoso central aumentar, né, o número de unidades, recrutar o maior número de unidades motoras simultaneamente. Então esse é o componente, é o fator neural do aumento da força. Bom, eu vou ter que aumentar a força. Nesse indivíduo, o que interessa, função, não interessa a hipertrofia em si. Função é quanto de força para realizar essas tarefas motoras no dia a dia. Quanto de força básica e quanto de força específica de aceleração. Força rápida de salto, de aceleração, de lançamento. Para isso existe uma hipertrofia que subsidie esse aumento de força. Então é o quanto de hipertrofia para que ele atinja os níveis básicos e específicos de força. Força básica, força específica. Isso é a hipertrofia funcional. Quanto de hipertrofia, quanto ele vai ter que aumentar a massa muscular para alcançar os níveis de força básica e específica para o conjunto de tarefas dele no dia a dia. Sejam tarefas do lazer, tarefas do trabalho, tarefas do dia a dia motor dele, né? O cotidiano motor dele. Mas para todo mundo e para todo o conjunto de tarefas e para cada uma das tarefas motoras, principalmente aquelas do lazer, existem níveis específicos de força básica e específica. E a hipertrofia vai ser uma das formas de nós garantirmos o alcance desse nível de força. Para isso, isso nós denominamos de hipertrofia funcional. A hipertrofia que está diretamente relacionada à melhora da função, da capacidade de resolução, de execução das tarefas motoras cotidianas. Essa é uma que nós vamos trabalhar no curso. E a outra é a hipertrofia. Essa é complexa, tá, gente? A hipertrofia funcional. Por quê? Porque você tem, eu vou responder isso já, como nós vamos chegar nisso ao longo do curso, você tem que entender isso. Quanto eu vou precisar, mas qual é esse nível de hipertrofia? Ele tem que aumentar 10, 15, 20, 30% daquilo que ele tem hoje de massa muscular no quadríceps, no isquiotibial, no deltoide, no bíceps, no tríceps, no peitoral. Qual é esse nível? Qual é o nível de força que ele precisa ter? Nós temos essas respostas todas. Então aí o treino é altamente objetivo. Ele tem um lugar, um ponto final muito claramente e concretamente definido. Força tanto para esse músculo, para aquela função, para futebol, para tênis, para isso, para pedalar de final de semana, para qualquer coisa. Aí nós já temos os parâmetros e a gente trabalha com eles. Quanto eu preciso de hipertrofia para chegar nesse nível X de força? Por exemplo, no supino ele tem que levantar 100% do peso corporal dele. Ele pesa 80 quilos, ele tem que ter no RM do supino 100 quilos, 80 quilos, desculpa. Quanto ele precisa atingir de hipertrofia, quanto tem que aumentar a massa muscular para garantir que ele atinja num período de X meses esse nível de força no supino, no agachamento, no leg, os exercícios que vão servir de referencial para que nós possamos a partir daí definir o alcance ou não dos objetivos de treino. E a hipertrofia clínica? Essa também é complexa e não tem como não ser complexa. Por quê? O que é hipertrofia clínica? Você tem aí, por exemplo, um paciente diabético, recebe esse aluno e hoje ele tem uma glicemia de jejum, por exemplo, de 160 miligramas por decilitro de sangue. Essa é a glicemia de jejum atual dele. Você faz as avaliações todas nele, inclusive a avaliação de composição corporal e de morfologia muscular, espessura muscular, e aí você vê que ele com um X hoje, de massa muscular, tem essa realidade. O músculo é o principal tecido consumidor de glicose, na condição de repouso e, obviamente, na condição de exercício. Bom, quanto eu preciso aumentar a massa muscular desse meu aluno, paciente diabético, para que a glicemia dele de jejum fique abaixo de 100 miligramas por decilitro de sangue?
para que a hemoglobina glicada dele, que está 7,5%, 8%, fique abaixo de 6%, de 5,5%. Aí os objetivos nossos, para que no teste oral de tolerância à glicose ele não ultrapasse 140 miligramas por decilitro, né, no TOTG. Para isso tem, gente, existe um nível de ganho de massa muscular que determina um aumento do consumo e um aumento do metabolismo do organismo como um todo e um aumento do consumo de glicose. Um aumento da área para estocagem de glicose nos grandes músculos, obviamente. Se eu promovo essa hipertrofia, eu aumento a área de estocagem de glicogênio. E o fato de alcançar essa hipertrofia, as adaptações do treino, né, e o dia a dia de treinos e estresses, com essa hipertrofia acontecendo, já levaram a uma supercompensação de glicogênio. E aí eu estou tirando glicose do sangue. Esse é um dos caminhos. Aí eu vou aumentar a sensibilidade à insulina, melhorar a cascata insulínica. Mas existe uma relação de ganho de massa muscular e redução glicêmica. E mudança do quadro inflamatório, do perfil, por exemplo, de um obeso, de inflamação crônica de baixo grau, num diabético, num paciente com síndrome metabólica. Existe essa relação, tá? E nós vamos trabalhar isso. Então, essa é a hipertrofia clínica. Quanto eu devo aumentar a massa muscular para garantir a melhora do quadro clínico? Num ponto em que me interessava, num nível que me interessava, seja da inflamação, seja da glicemia, seja da pressão arterial, seja do quadro de caquexia de um paciente oncológico em quimioterapia, quanto de massa muscular deve ser resgatado para mudar a função dele como um todo, para mudar a vida dele como um todo, para melhorar a qualidade da vida, para diminuir os riscos gerais relacionados à caquexia. Nós temos. Portanto, nós não estamos promovendo hipertrofia porque o indivíduo vai ficar mais bonito, porque o corpo vai ficar morfologicamente, né, esteticamente mais atraente, mais agradável de ser observado, contemplado. É por uma questão de função, força, hipertrofia em relação com a força e hipertrofia em relação com o quadro clínico. É a isso que nós aqui denominamos de hipertrofia funcional e hipertrofia clínica. Então isso pra gente é importante por quê? Cássio, por que treinar hipertrofia com um camarada que joga bola de final de semana? Ele não está interessado em hipertrofia. Ele entrou aqui e pediu que ele quer melhorar o condicionamento físico dele. É diferente do aluno que entra e fala que quero ficar mais forte, quero melhorar. Né? Não, todo mundo precisa de hipertrofia. Hipertrofia é uma das adaptações mais básicas do processo de treino de qualquer indivíduo. Corredor de fundo, de endurance de longa distância, precisa de um nível X de força para aquilo que ele faz e de um X de hipertrofia que esteja, subordinado a esse aumento de força. E nós precisamos fazer esse reconhecimento. Então a hipertrofia é a adaptação talvez mais importante que nós temos que promover no organismo, do ponto de vista da melhora da função e do ponto de vista clínico. A gente ao longo do tempo, isso é um pecado, porque ao longo dos últimos 40 anos nós fomos enxergando o treino de hipertrofia e a busca da hipertrofia única e exclusivamente pelo paradigma da estética. E nós perdemos a oportunidade nesses últimos 40 anos de entender verdadeiramente qual é o grande papel da hipertrofia para a melhora da saúde geral do indivíduo, quer dizer, para a promoção da saúde, para a prevenção da doença e para o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Se nós tivéssemos entendido mais rapidamente, mais precocemente, o valor da hipertrofia para a saúde como um todo e para a qualidade da vida, talvez, nesses últimos 40 anos, tendo trabalhado esse paradigma da hipertrofia, tendo vindo com propostas relacionadas a isso e tendo atraído a população como um todo para o treino profilático, o treino de saúde da hipertrofia, talvez nós tivéssemos um nível de prevalência de doenças crônicas não transmissíveis atualmente muito menor, porque seriam 40 anos mudando comportamentos e preservando massa muscular de quem tinha 20 anos e hoje está com 60 e doente. Diabético, hipertenso, cardíaco, obeso, síndrome metabólica, com algum tipo de câncer, um idoso que hoje está com 70, já tinha 30, está com 70 e hoje está fragilizado. Tudo isso poderia talvez ter sido evitado. Se nós não tivéssemos olhado
estritamente para a hipertrofia e para as academias enquanto um lugar de promoção estética. Então o músculo para nós não é um tecido de promoção estética. O músculo para nós é um tecido de promoção de saúde e prevenção de doença e tratamento da doença quando ela já é instalada. Ok? Então é isso. Agora a questão para a gente é, poxa, Cássio, entendi. E entendi a importância e o valor, né, de quase assim uma obrigatoriedade de eu ter treinos voltados para a hipertrofia, seja qual for o aluno. Mas não a hipertrofia estética, a hipertrofia da saúde, a hipertrofia funcional ou clínica. Adotem essa terminologia. Né? Entendam isso. Quanto de hipertrofia, Cássio? Aquilo que a função determina e aquilo que o quadro clínico determina. Uma coisa é esse aluno, seu paciente. Outra coisa é um que chega com a glicemia de jejum de 240 miligramas por decilitro. É um outro quadro clínico. E o quanto cada um dos dois vem mais ou menos sarcopênico. Porque ele vem, se ele já é idoso, se ele já é de meia idade para terceira idade, ele já tem um nível X de sarcopenia. Se ele vem com um nível de comprometimento do metabolismo de glicose cada vez maior, então aqui tem um quadro de resistência insulínica infinitamente maior do que aqui, de 160 para 240. Quem tem um nível de resistência insulínica maior tem muito menos ação anabólica da insulina e, portanto, é muito mais sarcopênico do que a idade dele já determinaria. Por exemplo, se esse indivíduo aqui tem 60 anos de idade, nós temos alunos, pacientes assim, exatamente com esse quadro. 62 anos de idade e quando iniciou com a gente o treinamento tinha 244 miligramas por decilitro de sangue de glicose, de jejum. Isso representa um quadro altamente descompensado, né, do ponto de vista de metabolismo de glicose e, obviamente, do quadro geral da doença, né, do diabetes, com inflamação crônica de baixo grau, né, no nível alto, com alteração de perfil lipídico, um quadro de dislipidemia, quanto de hipertrofia para resolver isso tudo. Todo esse quadro, a inflamação crônica de baixo grau, a dislipidemia, existem essas relações. Nós temos trabalhado muito com isso, é isso que nós queremos ensinar, é isso que nós queremos levar para vocês todos. Tá? E aí vem o outro ponto então, tá? Entendi o que ela significa, o quanto eu vou precisar já não é mais um olhar estético, é aquilo que determina o ganho de força para a função e aquilo que determina a redução do quadro clínico e ela é individual, não existe aqui uma regrinha, não, é um tanto de hipertrofia para todo mundo. Não, mas acima de tudo tem uma regrinha aí. Qual, Cássio? Na pior das hipóteses, resgatar a massa muscular dos 20 anos de idade. Isso é uma regrinha que a gente pode entender como quase que uma regra básica para todo mundo que for trabalhar, principalmente com a hipertrofia clínica. A funcional não. Por quê? Porque ele podia ter uma massa X muscular com 20 anos, mas agora ele está querendo jogar bola, ele quer jogar tênis, ou ele quer sair para pedalar e o pedal é em lugar que tem muita subida, um aclive enorme. Eu preciso construir um outro nível de força e, portanto, de massa muscular, nessa musculatura de perna, que aos 20 anos ele nem tinha, porque ele nem fazia isso. Agora, a clínica não, porque com 20 anos ele não tinha diabetes, resistência insulínica, inflamação inflamação crônica, porque ele tinha um nível X de massa muscular. Mas hoje, com 55 sedentário, com 60 sedentário e ou diabético e inflamado, é completamente diferente, ele vem num nível de perda grande. Aquela massa muscular dos 20 anos preservou muito da função orgânica como um todo e preveniu muito do ponto de vista de desenvolvimento de doenças crônicas. A sarcopenia tem esse papel no desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. Pronto, então está aqui. Aí vocês podem se perguntar assim, ô Cássio, mas tá legal, e é para esse público então que interessa essa hipertrofia funcional ou clínica? Exatamente. Então, para quem interessaria, né, eu, professor, eu, profissional, conseguir estabelecer para mim um novo olhar, um novo paradigma em relação ao treino de hipertrofia. Eu preciso da hipertrofia com todo mundo, com todo ser que respire e que tenha mais de 40 anos de idade. A hipertrofia é a adaptação primária, central, a mais
importante de ser promovida. Depois vem o aumento da cavidade cardíaca, quer dizer, o aumento do coração, a hipertrofia excêntrica ventricular, depois vem capilarização, vem mitocôndria, mas a primária, a principal, é o resgate da massa muscular desse indivíduo, é a hipertrofia. Beleza. Quem se interessaria por essa hipertrofia? O público que não vem para a academia. Quem? Os 95% da população que não frequenta as academias. É para esse público que interessa a hipertrofia funcional e a clínica. As academias brasileiras não têm, quem frequenta as academias, todo mundo sabe, em torno de 5% da população brasileira. Quando você estratifica isso por faixa etária, 70% de quem está matriculado nas academias tem até 35 anos de idade. Agora, acima de 60 anos de idade, tem exatamente 5% de quem está matriculado nas academias. Quer dizer, 5% dos 5% da população. Não tem ninguém com mais de 60 anos nas academias, porque 5% é exceção. Até na estatística, o P é menor do que 0,05. 5% é exceção. Então não existe idoso nas academias, não existe nem doente nas academias, não tem cardiopata, não tem paciente em tratamento paralelo, associado, adjunto de uma quimioterapia. Eles não existem, porque as academias não têm nada para eles e não têm o olhar, o paradigma voltado para o treino deles. Ninguém pensa na hipertrofia para esse público. Quando vem um paciente diabético, um paciente oncológico, um cardiopata, que não, com ele precisa ser aquele treino cardio, aquela coisa que nem existe. Aí ele leva para a esteira, faz não sei o quê, mas ele precisa, acima de tudo e antes de tudo, de hipertrofia. Mas agora, é para essa turma. Então olha como é interessante. Quer dizer que se eu souber trabalhar verdadeiramente com essa nova hipertrofia, essas duas novas hipertrofias, que caminham de mão dada, se eu souber efetivamente trabalhar com isso, eu abro uma possibilidade franca, concreta, de atrair a população inteira, sim, todo mundo que não vem para a academia. O pai, a mãe, o avô e a avó, de 95% dos profissionais que trabalham nas academias no Brasil e que frequentam e treinam. Esse é um dado também. Eu falo para os meus alunos, levanta a mão quem treina aqui musculação. 90% a 95% da turma levanta a mão. Mantém a mão levantada quem tem o pai e a mãe, não ou. E a mãe treinando em academia. 95% a 97% abaixa a mão. Os professores e os alunos de educação física do 4º ano, que já estão lá na academia, já estava desde antes, mas os formados, os profissionais não conseguem levar para a academia para treinar hipertrofia o pai e a mãe. E o avô e a avó, então, se for pai, mãe, avô e avó, esquece. Aí não dá nem 1%. Tem alguma coisa errada com o olhar, com a visão em relação à hipertrofia, com o paradigma. Porque o pai e a mãe de cada um dos profissionais, dos professores de academia e dos alunos de 3º, 4º ano da Faculdade de Educação Física, quando você pergunta para o seu pai, para a sua mãe, por que você não vai na academia? Eles vão dizer o quê? Eu não quero ficar fortão. Opa, então o olhar não é esse aqui. A hipertrofia que nós estamos dizendo para eles que existe na academia é a estética de alto volume. 100% responde a mesma coisa. Não, esse negócio de academia, musculação é para vocês, seu nome. Eu não quero ficar fortão. A mãe responde assim, eu não quero ser paniquete. Está errado. Mas essa visão, esse paradigma não é deles. Esse é o nosso, é da área. A educação física levou essa informação e a educação física comunicou isso. O ramo das academias comunica isso há 40 anos para a população. Só existe uma lógica você entrar aqui dentro. É ficar cada vez maior. Hipertrofia é só para quem quer ficar grandão e com o corpo daqueles. Não é, gente. Definitivamente não é. Essa hipertrofia, esse paradigma da hipertrofia estética de alto volume só atraiu, em 40 anos das academias no Brasil, só atraiu ninguém. 5%. Ou seja, é um tipo de olhar que não interessa para ninguém. Então nós temos que trazer algo que interesse a todos. Isso significa o seguinte, pessoal, aqui nós estamos falando também em ampliação de mercado de trabalho, ampliação
diversificação e qualificação do mercado de trabalho. E a única possibilidade que existe no ramo de academias e clínicas de personal trainer, a única possibilidade que existe de você construir carreira dentro da academia. Carreira no âmbito do fitness. Porque a gente não conhece ninguém que tem carreira, infelizmente. Então olhem para isso com muito carinho. Tá? Bom, tá bom, Cássio. Então já que é esse o novo público, como é que fica, né, dentro desse paradigma da hipertrofia clínica, funcional, já deu para entender que ela atende um público completamente novo, um público que inclusive eu costumo denominar de um público refratário à academia e ao treino de hipertrofia, quer dizer, está fora, não vai, bate e volta, é refratário, porque para ele isso não tem o menor sentido. Ir lá para a academia para ficar cada vez maior, para o peitoral definir, para o bíceps, para o tríceps, para o quadríceps, o glúteo vir para a nuca. Isso não tem o menor sentido para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó. Mas o que passa a ter sentido para eles? Opa, se eles entenderem que a hipertrofia resolve o quadro glicêmico, que a hipertrofia ajuda a resolver o quadro de obesidade, que a hipertrofia ajuda a resolver a fragilidade do avô, a subir escada, descer escada, sair do carro, a voltar a ter uma vida e um convívio social melhor, que combate uma série de outras doenças, que o paciente que está em tratamento, a hipertrofia melhora a resposta dele, por exemplo, a uma quimioterapia, a um anti-hiperglicemiante, um antidiabético, a um anti-hipertensivo, e que isso inclusive tem também resultado na funcionalidade dele no dia a dia, aquelas dores articulares e tal. Opa! Eu não sabia que a hipertrofia fazia isso tudo. Pois é, ela faz. Só que se você trouxer esse público para fazer 3 séries de 15 no supino reto, aí mais 3 de 15 no supino inclinado, aí mais 3 de 15 no pec deck, aí mais 3 de 15 na rosca direta, aí mais 3 de 15, aí mais 3 de 15 ali, aí mais 3, ele fica 40 minutos, 45, 1 hora na academia ou na clínica. Esqueçam. Ah, mas ele não gosta disso, ele vai fazer funcional. Funcional nem existe. Mas ele não usa musculação, você vai usar o próprio peso corporal. Vai fazer 3 séries disso, 3 daquilo, ele vai 3 daqui, 3 do outro, pode pegar um teraband, um elástico, se quiser. Se você for no mesmo modelo vigente há 40 anos, com um monte de exercício e um monte de séries, você não conquista esse aluno e não traz esses 95% da população. Tá? Porque isso é modelo voltado para a hipertrofia de alto volume. Não precisa para a hipertrofia funcional, que é significativo. Quando a gente fala em hipertrofia funcional clínica, não significa que um aumento é assim, é um aumentozinho de nada, então qualquer coisinha que fizer. Não, não é assim, não. Ela é uma hipertrofia significativa, é um ganho de massa significativo, importante e de magnitude. Morfológica e de magnitude, obviamente, né, de relevância clínica e funcional, mas ela é de magnitude morfológica. Não é uma coisinha de nada, né? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Se você souber controlar totalmente os estresses de treino de cada um dos indivíduos, saber trabalhar com as intensidades relativas ótimas, os volumes ótimos para cada intensidade, as densidades ótimas para cada relação de intensidade de carga e volume. X% de 1RM para quantas repetições, para quanto tempo de intervalo em cada uma das sessões de treino. E para cada perfil de microciclo, microciclo ordinário, microciclo incorporativo, microciclo de choque, microciclo regenerativo, souber fazer efetivamente o planejamento, a periodização verdadeira desse processo de treino, com altíssimo nível de individualização, a partir de avaliações complexas e profundas do nível de força desses indivíduos e da composição corporal e da massa muscular dele como um todo, você precisa disso aqui, ó, 10 a 15 minutos por dia de treino. Você alcança um nível de hipertrofia altamente relevante, com 2 sessões por semana. É isso aqui que vai atrair esse novo público para as academias. Não precisa mais do que isso. Nós trabalhamos com isso há anos. E temos o dado concreto da hipertrofia, porque nós fazemos a análise morfológica
e de composição corporal por meio de ultrassonografia. A gente não trabalha com dobras cutâneas e nem com bioimpedância. A análise nossa é com ultrassonografia e exame de imagem. Então eu estou vendo ali, depois de 2 meses, 3 meses de treino, 4, 6, 8, nas reavaliações periódicas que nós fazemos, eu estou vendo o aumento da espessura muscular. Chegou aqui e tinha no reto femoral, o reto da coxa, ele tinha 21 milímetros de espessura. Passados 3 meses do treinamento, com esse perfil de carga de treino, carga é tudo, o peso, as repetições, o número de séries, o número de exercícios, a amplitude do movimento, a velocidade de execução, o tempo de excêntrica, de concêntrica, o teor das repetições, a distância que ela está da máxima, é tudo. Carga é tudo. E é isso que tem que aprender a controlar. Para essa hipertrofia, mais ainda. Por quê? Porque nós temos que conseguir muito com pouco. 10, 15 minutos por dia de treino. Isso aqui, gente, significa 5, 6, 7, 8 minutos de contração muscular por dia. 2 sessões. Você vai treinar de 20 a 30 minutos de musculação por semana. Esse público, os 95%, seu pai, sua mãe, que nunca apareceram dentro de uma... e nunca passou pela cabeça deles ir para a sua academia, esse público tem com a musculação uma relação de ódio. É uma relação de um ódio, assim, que eu brinco aqui, quando eles falam nas anamneses com a gente, que você gosta de musculação, eles falam, eu odeio, mas o olho brilha. Então é um ódio que deixa a gente até falando, não, mas por que eu não odeio? Porque é um ódio tão comovente. E aí, se tentar empurrar para eles o modelo vigente, esquece. Portanto, gente, isso aqui significa nós renovarmos os paradigmas relacionados ao treino de hipertrofia. Nós temos que apresentar para esse público novos modelos de treinamento. De preferência, curtos, rápidos e altamente eficazes, que deem resultado com um mínimo de comprometimento, com um mínimo de dispêndio de tempo. Você não gosta? Não é que eu não gosto, eu odeio. Tudo bem, eu tenho para você um treino. Para quem odeia. 10 minutos. 10 minutos você não vai nem perceber. Quando você começar a odiar, estar ali, acabou, pode ir embora. E não vai ter que voltar aqui todo dia. Não vai dividir ele em A, B, C. Isso não existe nessa hipertrofia. Mas não é porque ela é uma hipertrofia de nada, extremamente discreta, que quase não percebe. Não, ela é uma hipertrofia alta. O cara estava aqui com 21 milímetros, 3 meses depois ele aparece para a gente com 24, 25 milímetros. 6 meses depois eu tenho ele com 28 milímetros. Olha o percentual de aumento aqui. Estamos falando de 7, 8 milímetros de aumento num músculo, para quem tinha 20. Estou falando de 30, 40, 50% de aumento da espessura muscular. Com um aumento de força de 50% até 200% de aumento de força. Esses são os dados que nós temos com os nossos alunos trabalhando 10 minutos, no máximo 15 por dia de musculação. Aumentos de 30%, 40%, 50% na espessura muscular, portanto aumento de 20%, 30%, 40%, 50% de hipertrofia, com 60%, 70%, 80%, 200% de aumento de força em 10 a 12 meses de treino. 50%, 60% de aumento de força em 3 a 4 meses de treinamento, sem treinar praticamente. É disso que nós estamos falando. Como chegar a esse modelo? Tem muita história, tem muita coisa. Por quê? Primeiro, nós precisamos entender muito e tudo da hipertrofia enquanto uma adaptação muscular aos estresses de treino. Quais são os estresses para a hipertrofia? O que acontece no músculo passando pela adaptação de hipertrofia, miofibrilar? Quais são as vias de sinalização da hipertrofia? Quais são os produtos, os componentes, todos os intermediários envolvidos com essa via, os sinalizadores, os complexos enzimáticos envolvidos? Qual o papel da célula satélite? Por que existem diferenças individuais na resposta à hipertrofia? E como eu manipulo o estresse de treino, o estresse tensional? De onde ele vem? Como o músculo gera tensão? Quais são os tipos de tensão que o músculo pode gerar ou que eu, treinador, posso induzir por meio do treino? O que é a tensão de acoplamento? O que é tensão elástica?
Se eu não souber discriminar essas tensões, eu não tenho domínio pleno do estresse. E aí eu não tenho como garantir o maior nível de hipertrofia com o menor dispêndio de tempo e em um período curto de tempo, 2, 3 meses eu já tenho se pronunciando para mudar o quadro clínico e para mudar a função dele lá fora. Então a gente vai estudar isso também. Todas essas questões, né, esses aspectos conceituais, teóricos da hipertrofia, para a partir daí, entendido o estresse tensional, de onde vem, o que é cada tipo de tensão e como cada exercício, por exemplo, pode ter estresses ou níveis de tensão diferentes, por um conceito que nós também vamos aprender, que é o conceito de pré-estiramento de cada um dos exercícios de treino para cada agrupamento muscular. Mas como a manipulação de cada um dos componentes da carga, intensidade, volume, densidade, frequência, determina a manipulação diária do estresse de treino. Porque na nossa proposta, no nosso modelo curto de treino, nós temos que aumentar o estresse tensional, a carga de treino, o estresse, todo o treino, nos microciclos ordinários e de choque. Todo treino é um conceito nosso que é o de micro-ruptura homeostática, nesse caso, micro-ruptura tensional homeostática. Todo treino nós temos que promover nos músculos dos alunos, dos indivíduos, um nível mínimo de ruptura homeostática. Isso é dado pela maneira como o estresse tensional é apresentado para ele em cada sessão de treino. Para isso nós temos que saber planejar. Aí é o outro ponto do curso. Como é que nós fazemos esse planejamento? Como é que nós estruturamos uma carga ordinária, uma carga de choque, uma carga regenerativa, uma carga incorporativa? E quais são os melhores e os métodos de treino, com qual perfil de carga mais adequados para eu chegar nisso aqui com esse público que odeia a musculação? Série múltipla, em hipótese alguma, porque o tempo parado é sempre maior do que o tempo de trabalho. O tempo de descanso é sempre maior do que o tempo de contração no modelo, né, do método da série múltipla. Então ele está fora para esse público. Mas como é que eu faço? É um outro paradigma, são modelos, são realidades de treino completamente diferentes do modelo vigente. É um novo mundo para a hipertrofia. E eu vou dizer para vocês, é a hipertrofia dos próximos 40 anos da musculação. Essa outra não chegou em ninguém, 5%. Quer sobreviver dentro do mundo do fitness, tem que trabalhar com essas outras hipertrofias. São as próximas, é o novo olhar, essa é a nova musculação. A musculação dos próximos 30 a 40 anos. Tá? E a partir daí, obviamente, dentro disso tudo, o que mais nós temos que aprender? Como fazer testes. Testes de força, de maneira simples, rápida, de maneira ágil. Não é teste de 1RM, mas ele pode ser usado em que circunstâncias? É o teste de repetições, mas como ele deve ser usado e o que ele mostra para a gente. E como, a partir dos testes, estabelecer os objetivos de treino e reavaliar isso de que forma. Então é todo esse conjunto de conteúdos para a gente poder, a partir daí, entender esse modelo novo e conseguir promover um maior nível de hipertrofia com menor tempo de dedicação aos treinos. Menor tempo em cada sessão e o menor tempo no volume total da semana. 20, 30 minutos no máximo de treinamento de musculação por semana. Essa musculação, pessoal, e esse treino de hipertrofia, ele não existe no país. E talvez não exista em lugar nenhum. Porque se existisse em algum outro lugar do mundo, já teria chegado aqui. Ele não existe porque o olhar ainda não é clínico, funcional. É um olhar ainda meramente estético. Nós temos que evoluir. Nós temos que avançar e nós temos que trazer algo para atender a nova demanda social pelo exercício e pelo exercício de força. E isso começa pelo nosso reconhecimento do valor, da importância e do caráter essencial do treinamento de força e da hipertrofia para a vida do indivíduo, para a qualidade da vida dele e, acima de tudo, para a manutenção da saúde e também para o tratamento de doenças que estão aí, escancaradas e com nível de prevalência cada vez maior das doenças crônicas não transmissíveis. A hipertrofia auxilia, mas verdadeiramente, no tratamento. Primeiro na prevenção, mas acima de tudo, no que nós estamos falando aqui, no tratamento dessas doenças. Mas é um outro jeito, um outro modo, um outro modelo, uma outra forma, um outro paradigma, uma outra visão. Vamos aprender sobre isso. Obrigado, pessoal.